Galerinha do canal Plantar é Viver, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Daniel Cordeiro Gomes, você está aqui no canal Plantar é Viver e hoje eu vou dar 7 dicas aí de como cuidar de 7 espécies de planta dentro de casa e não necessariamente estar exposta ao sol, fazendo com que o seu ambiente aí de casa interno fique mais aconchegante, principalmente você que tem um escritório, mora em apartamento, espaço pequeno e acha que não pode cultivar uma planta dentro de casa. Vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, meus amigos, vamos de informações, vamos falar sobre as 7 espécies aí, ó, que você pode cultivar dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento e principalmente no seu escritório. Estou recebendo em torno de 300 a 400 e-mails, é muito e-mail que chega na minha caixa da Gmail, deve estar chegando mais e-mail lá, eu devo ler para a semana que vem, correlacionado a tipo de espécie de planta que pode ser utilizada dentro de casa. Tem muita gente perguntando sobre como cultivar plantas dentro do escritório, tem muita gente perguntando sobre casa e tem muita gente especificando plantas sobre apartamento. Então eu reuni 7 unidades de planta e vou falar para você aí, ó. Você vai escolher conforme o seu gosto, o tamanho da sua planta, o tamanho e o espaço que você tem para colocá-la. Vamos lá? Então vamos sobre a primeira planta do nosso informativo aí de como cultivar plantas dentro de casa. Eu quero falar sobre a orquídea. A orquídea é uma planta que se desenvolve super bem em locais meia sombra, com sol diretamente, meio sol ou com sombrite, né? Tirando a incandescência muito do sol ali, diminuindo a intensidade. Na maioria das vezes dá para se cultivar dentro de casa, dá para se cultivar em apartamento ou em escritório. Em escritório, a maioria das pessoas que tem escritório, até engraçado isso, eles compram as plantas já com toda florida, se utilizam ela florida, quando os botões caem, que passam de em torno de 2 a 3 meses, essas mesmas pessoas jogam essas plantas fora e na maioria das vezes compram outras floridas e colocam no escritório novamente. Então, para você que tem escritório, faça da forma que eu estou falando. Utilize essas plantas no escritório, acabou a floração, corta o pendão que ficou lá, que as flores já caíram, continua aguando a sua planta gradativamente, só não coloque ela no local escuro, opte em colocar ela próxima a janelas para que ela consiga pegar um pouco de luminosidade, um pouco de ventilação para ela se desenvolver super bem, tá certo? Provavelmente no mesmo ano ou no próximo ano, você que tem escritório vai ter florações novas na sua orquídea, independentemente se está dentro do escritório. Se você está em casa, defina um local que tenha ventilação, que tenha luminosidade, para que elas possam desenvolver super bem. E você que tem apartamento, caso você tenha uma sacada, é um local mais indicado. Você vai encontrar um local onde você possa pendurar a sua planta, colocar o seu vaso e nunca se esquecer de aguar suas plantas. Se você está em um local muito limitado para o desenvolvimento da sua planta, não pode deixar de aguar sua planta e principalmente de adubar a sua planta no mínimo a cada 6 meses. Aí você vai ter sucesso no desenvolvimento da sua planta. Orquídea, quem não gosta de orquídea? Quem não gostaria de ter orquídea em casa? Então é uma super dica de você ter orquídea em apartamento, em casa ou no escritório. A próxima planta que eu vou falar para vocês é sobre a samambaia. A samambaia, na maioria das vezes, é apenas exclusivamente utilizada em locais meia sombra ou que não bata sol. Por quê? Porque o sol direto nas suas folhas secam as folhas. As folhas são muito sensíveis. Se o sol ficar diretamente na sua folhagem, você vai secar e provavelmente você vai perder a sua planta. Qual é o correto? Qual é o certo? Meia sombra. Se é meia sombra, na sua sala de casa se adapta super bem. Se é meia sombra, no seu apartamento se adapta super bem, ou na sua varanda, na sua sacada aí do seu apartamento. Você pode utilizar também no escritório, dependendo do design, do formato dos seus móveis, do conteúdo, do contexto que tem no seu escritório. Não adianta você pegar uma planta que não tem nada a ver, né, com design, com desenvolvimento ali artístico da harmonia do seu escritório e colocar uma planta lá que vai quebrar o clima, que não vai valer a pena. Então, uma samambaia cai super bem, mas depende aí se o escritório é um pouco rústico, se o local tem algum elemento áspero que faz com que a planta se adapte super bem a esse local.
sobre a terceira planta, que seria sobre as suculentas. Suculentas são plantas próximas e parecidas com cactos, que não precisa de aguar necessariamente todos os dias e consegue se adaptar em locais que tenha ar-condicionado, dentro de casa, dentro de apartamento. São muito indicadas para o pessoal que utiliza ela colocando no meio das mesas de reuniões, no escritório, no meio das mesas dentro de casa, em locais que fazem refeição. O pessoal utiliza também as suculentas em banheiros, em alguns cantinhos no banheiro, aquele cantinho que você acaba não utilizando e não serve para nada. Você pode comprar uma planta muito barata, pequena, e colocando nesse espaço que não vai ocupar e não vai prejudicar ninguém, e vai deixar o local muito mais bonito e com harmonia. A quarta dica seria sobre a planta que se chama cacto. Quem não gosta de cacto? A maioria das pessoas tem um aspecto, cacto faz mal, cacto machuca, cacto tem espinho. Sim, a maioria dos cactos grandes, de portes maiores, tem espinho. Eu convido você a ter cacto menor, que cabe em bandejas, em vasos pequenos, parecidos com vasos pequenos de bonsai, que você pode utilizar aí, como uma suculentas, utilizando dentro de casa, utilizando no escritório, utilizando no seu apartamento, utilizando sobre as mesas, no banheiro, na cozinha. Fica muito interessante. Naquela cozinha que é americana, meia com a sala, você pode colocar na borda ali, que fica super interessante. É uma dica muito relevante para vocês. Vocês podem utilizar também a planta chamada Zamioculca. Pesquisa na Google. Eu não tenho uma imagem para vocês, mas a Zamioculca é primordial para você utilizar dentro de casa, dentro de apartamento ou em escritório. Por quê? Porque ela suporta ar-condicionado. Primeiro, que ela não precisa de muito sol para se desenvolver. E segundo, que se você utilizar uma planta dessa, você vai ter uma baixíssima manutenção. A manutenção que eu falo é ter que aguar, é ter que adubar, porque essa planta se desenvolve super bem em um local que não tem luminosidade. Então, sem intensidade do sol, ela sempre vai estar verde, sempre vai ter ramificações novas, e você vai ter uma planta robusta, linda e charmosa, deixando o seu aspecto aí de casa com mais harmonia. Então a Zamioculca, atendam-se por esse nome, é o nome mais conhecido no mercado, é o nome científico dela, não tem outro nome para se dar essa planta. Um nome popular, né, que a gente conhece. Então é Zamioculca, vale muito a pena, é muito bonita e tem um preço extremamente acessível. Uma muda dessa planta você vai gastar em torno de 10 a 15 reais. Então, assim, pela dica que eu estou falando, dependendo da quantidade de planta que você comprar e conseguir, você vai deixar sua casa extremamente em harmonia com a natureza, muito bonito, com baixa manutenção. Você vai aguar poucas vezes por semana, então é de baixíssima manutenção. Para quem está começando na arte de cuidar da natureza, é super, hiper, mega indicada. Vou falar sobre a espada de São Jorge. Todo mundo conhece aí como espada de São Jorge, todo mundo conhece aí como espeto de São Jorge. Então essa espada de São Jorge é uma planta que também, por seu desenvolvimento, para continuar robusta e bem desenvolvida, ela não necessariamente precisa do sol. Então você pode utilizar no seu escritório, principalmente com o design, o formato do seu escritório, das suas cadeiras, das suas mesas, dos quadros que você tem na sua casa, super indicado, no seu apartamento, na sua sacada. Então, assim, até dentro de casa o pessoal acaba utilizando essa espécie de planta, que é a Zamioculca, a espada de São Jorge, porque elas dão aspectos renovadores para o ambiente. Então vale a pena, sobre essas dicas, criar esse hábito e ter esse tipo de planta dentro de casa. Vou falar sobre uma palmeira que pode ser utilizada dentro do escritório, que pode ser utilizada dentro de casa e em apartamento, chamado Chamereadora alegais. É uma palmeira chamada Chamedorea alegais, muito conhecida para quem trabalha com paisagismo, para quem trabalha com design de interiores e utilizam plantas. Principalmente a Chamedorea alegais. É uma planta muito desenvolvida, que lembra e tem um aspecto da areca bambu, que é uma planta bem robusta, que se denomina aí de Madagascar, né, nas ilhas da África, e que se desenvolve super bem em sol. Porém, essa Chamedorea alegais, ela depende literalmente do seu desenvolvimento, do seu crescimento aí, ligado diretamente a não estar exposta ao sol. Como é uma planta de mata fechada, então ela se adaptou em um local de não tomar muito sol. As plantas maiores sempre tampavam elas, então ela crescia nesse aspecto e se desenvolveu há milhões de anos e está desse aspecto. Pode pesquisar, Chamedorea alegais, é uma planta super desenvolvida, com um preço muito acessível, de no máximo de 25 a 30 reais, comprado em qualquer tipo de supermercado. Você pode comprar supermercados Carrefour, você pode comprar supermercados
Super Luna, você pode comprar no supermercado da Macro, você pode utilizar também sobre o supermercado Extra. Não estou fazendo propaganda de supermercado, mas são supermercados que vendem esse tipo de produto com preços muito acessíveis, porque não é o mercado deles vender planta, mas atrair o tipo de cliente para comprar esse tipo de planta, essa espécie de planta e comprar outros produtos. Então vale a pena aí. Sobre a Chamedore e sobre cactos. Cactos é muito interessante, muito relevante. Falei sobre eles aqui, mas vale a pena comprar dos que tem os aspectos menores, que vale deixar o aspecto de casa um pouco melhor e mais desenvolvido. Sobre a espada de São Jorge, preço acessível, muito bacana. A Zamioculca, então, muito bonita. Pode pesquisar aí que vocês vão ver coisas literalmente lindas sobre essa Zamioculca, sobre as suculentas com preços extremamente acessíveis, as samambaias lindas, utilizadas dentro de sala, utilizadas em sacadas de apartamento, utilizadas em escritório. As orquídeas nem se fala. Então aí, a minha dica é sobre essas espécies de planta que acabam deixando o nosso local de casa extremamente lindos e com harmonia muito bacana e relevante. Quem gostou do videozinho, dá um joinha aí para ajudar o canal a se desenvolver ainda mais. Quem não faz parte, está vendo esse vídeo pela primeira vez, clique aí em se inscreva e faça parte dessa família que é o canal Plantar e Viver. Quanto mais informações e perguntas chegarem, eu vou criando vídeos conforme essas informações. É isso aí, canal Plantar e Viver, se importando novidade para vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.